Boa tarde, meu nome é Ademir Lara, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. A planilha de hoje foi enviada pelo usuário Justus, através de um contato, depois de ver um vídeo pelo YouTube. Justus, apesar da sua planilha não ser muito complexa, ela traz dois cálculos interessantes, que é o cálculo do tempo total gasto na produção de cada peça e depois o seu correspondente custo direto baseado num valor de R$8 a hora, tá? Então, eu separei a planilha agora, aqui estão os dados originais, eu separei essa planilha na planilha de solução. Então, a primeira sugestão em relação à montagem será a digitação dos valores de início e término no formato normal, de horas e minutos do Excel. Então, os dados originais foram redigitados no formato horas e minutos, tanto para o início quanto para o término. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer é o cálculo do tempo total gasto para a produção, por exemplo, do vestido, e obviamente depois nós vamos copiar essa fórmula para as demais células. Então, observe que eu poderia simplesmente fazer uma operação, vou apagar a fórmula que já está presente, simplesmente eu poderia fazer uma operação simples de horário de término menos o horário de entrada. Tá? Então deram 32 minutos. Já resolveria o problema, nós teríamos o cálculo, mas eu vou sugerir uma outra função, que é a função mod, então eu vou apagar. Para que serve a função mod? Apesar de pouco usado no Excel, ela resolve um outro problema. Não é o caso dessa planilha, mas imagine que o Justus tivesse começado a produção de um vestido às 23 horas e 8 minutos e tivesse terminado a 1 hora e 36 minutos do dia seguinte. Então essa função, primeiro, o Excel ele ficaria sem saber, não conseguiria entender que essa produção começou num dia e terminou no outro, ok? Então, para resolver esse problema, então você vai utilizar a função mod, vai pegar o horário de término menos o horário de entrada, ponto e vírgula 1. Posso copiar essa fórmula para as demais células, normalmente arrastando ou com o clique duplo no canto inferior direito. Então, só relembrando, a função mod, neste caso, ela vai calcular normalmente, vai dar o mesmo resultado, os 32 minutos, como se eu tivesse calculado sem a função mod, mas também com algo muito mais interessante, que seria, caso o cálculo começasse, ou melhor, a produção do vestido começasse no dia anterior e terminasse no dia seguinte, o Excel faria o cálculo normalmente. Aqui você tem as quantidades inalteradas, mas depois vocês vão ver pelo cálculo que a gente vai realizar, que se vocês colocarem outra quantidade, ele vai recalcular o tempo gasto unitariamente. Então aqui a função já está pronta, é uma combinação da função de arredondamento para cima, com duas casas decimais, combinada com uma função C. Então eu vou montar a função C primeiro, com uma lógica que eu estou utilizando. É claro que lógica ela pode variar de usuário para usuário, mas eu vou usar a minha lógica. Se alguém tiver alguma sugestão, depois podemos discuti-la. Então eu vou apagar e vou montar com a seguinte lógica. Se a quantidade produzida, tá? Melhor, desculpa, esqueci a função C. Se a quantidade produzida for menor ou igual a 1, então o que será feito? Ele vai pegar o tempo total e multiplicar por 24. Essa multiplicação do tempo total por 24 vai fazer a transformação dos 32 minutos, que estão no formato de hora e minutos, e vai transformar esse valor no valor correspondente a um total de 24 horas, ok? Caso isso não seja verdadeiro, ou seja, obviamente, se ele não for menor ou igual, ele vai ser maior, então vai pegar o tempo total, multiplicar por 24 e ainda fazer uma multiplicação. Então aqui nessa multiplicação por 24 eu estou fazendo aquela conversão e vai multiplicar pela quantidade
que está informado aqui. Lembrando que todos estão 1, mas pode ser que você queira informar 2, 3, enfim. A função está montada, vou pressionar Enter. Então aqui ele deu um valor de 0,53. Se vocês observaram, antes estava 0,54. Então, isso por quê? Apesar de visualmente o Excel, por padrão, já arredondar para 2 casas decimais, observe que esse valor ele tem mais casas decimais. Então, para nós padronizarmos isso e evitar futuros problemas em relação a uma multiplicação com 8, então nós vamos usar a função arredondar. Então a função arredondar, ela tem 2 variações, que é arredondar para baixo ou para cima. Nós vamos usar a opçãozinha arredondar para ponto cima, abre parênteses. Então o que ele vai fazer na sintaxe? Pegar a função arredondar para cima, e vai fazer ele vai pegar o resultado da função C e vai fazer o arredondamento para cima. Eu só preciso informar aqui no final que eu quero um arredondamento com 2 casas decimais. Então observe que ele passou de 0,53, que era 0,5333, ele passou para 54. Posso copiar arrastando ou um clique duplo no canto inferior direito. Está calculado o tempo unitário. Agora vamos para o cálculo do custo direto a um valor de R$8 a hora. Então simplesmente eu vou pegar o tempo unitário e vou multiplicar pelo valor da hora, que é R$8. Como eu preciso copiar essa fórmula para as demais células, todas as operações teriam que fazer a multiplicação da célula seguinte vezes I2. Então o I2 ele não pode variar na cópia, então vou fixá-lo. Então ele vai dar o mesmo resultado, só que agora eu posso copiar arrastando ou com o clique duplo. Então, observem aqui que no primeiro produto, o vestido, foi gasto pouco mais de 30 minutos, 32 minutos para ser exatos. O tempo correspondente, caso fosse exatamente meia hora, seria 0,5, mas a gente transformou no seu correspondente em o seu correspondente num dia de um total de 24 horas, então ele deu 0,54. Se fosse apenas meia hora de trabalho, observe que daria 4 horas, obviamente. Ele deu R$4,32. E para finalizar, podemos alterar aqui a quantidade, que automaticamente ele vai fazer o cálculo, tá? Eu vou voltar para 1. Então aqui o cálculo está feito. Então é isso. Justus, espero que tenha ajudado na criação e até a nossa próxima videoaula. Se alguém tiver alguma sugestão, meu e-mail é ademirlara@gmail.com. Obrigado e até a próxima.